É o conjunto de linhas que constituem a parte inferior do desenho digital, situadas abaixo da diretriz basilar. Paulinho, por favor, você está com dois brancos aí, por favor, dois pregadores. Dá uma procuradinha que eu vou mostrando para eles. São dois pegadores, certo? Então, é o seguinte, o cameraman está procurando aqui o material. Esse sistema de linhas nós vamos encontrar em impressões digitais, onde elas se chamam presilhas ou verticilos. Os arcos não vão ter o sistema basilar, não vai ter, na verdade, o sistema de linhas, certo? Então nós temos sistema de linhas, nós temos o sistema basilar, nós temos o sistema marginal e o sistema nuclear, ok? Então, o nosso cameraman está me ajudando aqui, os senhores me desculpem, mas nós conseguimos. Imaginem isso aqui, certo? Isso aqui. Quando nós falamos de sistema de linha, e nós estamos aqui nos referindo logo ao sistema basilar, vamos considerar aqui que isso aqui seja a base, certo? Então, essa linha daqui, que ela saiu daqui, ela vai ser o divisor de águas, certo? Então, tudo que tiver abaixo dessa linha aqui vai ser chamado sistema basilar. Essa aqui vamos chamar de sistema de linhas marginal. Então, tudo que tiver aqui acima, certo? Vai ser assim que vai ficar mais fácil, vai ser o sistema marginal. E o que tiver aqui dentro, envolvido aqui nesse meio, certo? Vai ser o sistema nuclear. Mais na frente a gente vai estudar isso com mais propriedade, certo? Então vocês vão observar o que é um delta, certo? Isso aqui seria a representação de um delta, certo? Então, vocês teriam o sistema basilar, o sistema marginal e o que está aqui no centro, o sistema nuclear. Então, o sistema marginal é o conjunto de linhas que constituem a parte superior do desenho digital, situadas do lado externo da diretriz marginal. Lado externo, para cima. Sistema nuclear é o conjunto de linhas que formam o centro do datilograma e que, envolvidas pelas linhas diretrizes, diretriz marginal e diretriz basilar, distingue-se perfeitamente daquelas que formam os sistemas marginal e basilar. Paulinho, por favor, passa por aí. Ok, então linhas diretrizes. Vamos observar aqui. São linhas que, partindo do delta, a gente fez uma representação, certo? Como se o delta fosse isso aqui, mas a gente vai olhar isso com mais detalhes, certo? São linhas que, partindo do delta, limitam os sistemas basilar e marginal, ok? Envolvendo total ou parcialmente as linhas que formam o núcleo. Diretriz basilar é o limite superior do sistema basilar. Certo? Quando a gente fala superior do sistema basilar, a gente está se referindo à linha, certo? Essa linha que vai ficar no plano mais alto, certo? Olhando nesse sentido, e as outras vão ficar aqui abaixo dela, certo? Diretriz marginal é o limite inferior do sistema marginal. Por quê? Ela vai ser a primeira e as outras vão partir dela, então vão ficar todas acima dela, certo? Quem foi meu aluno, quem estudou vaciloscopia na Academia de Polícia Civil, consegue perceber facilmente, certo? Aqui nós temos uma impressão digital chamada de verticilo e temos uma impressão digital aqui com um datilograma, certo? Chamado de presilha externa. Certo? Então, como se fosse aqui, essa representação que eu fiz, aqui teria isso aqui, certo? Onde essa linha seria a basilar, tudo que está aqui abaixo, basilar,
Essa outra perninha que subiu assim, falando de uma maneira bem simplória, perninha. Então, essa linha que está sendo o divisor de águas, certo? Aqui, ela seria a linha diretriz marginal e todas as linhas que ficam acima seriam linhas marginais. Fariam parte do sistema marginal. Aqui, nessa representação, fica maior. Paulo, dá para dar um zoom, por favor, aqui? Seria possível? Agora não, né? Mas daqui a pouco a gente consegue, né? É isso que está tentando ver. Então, aqui nós temos novamente isso aqui, onde nós temos essa linha aqui, certo? Que ela vai, tudo que está abaixo dela seria basilar, certo? Essa aqui, essa última linha, certo? Linha diretriz marginal, tudo que está acima dela, sistema marginal. E envolvido aqui por essas duas linhas, certo? Nós temos essa configuração aqui no meio que nós chamamos de nuclear, certo? O sistema de linhas nuclear. Por favor, Paulinho. Então, delta. Delta, em datiloscopia, é o ponto de encontro dos três sistemas de linhas. Ora, vejam bem, em delta, em datiloscopia. Então, a gente está falando de datiloscopia, está falando o quê? Impressões digitais situadas onde? Nos dedos, certo? De onde? Das mãos, ok? É o ponto de encontro dos três sistemas de linhas, certo? É o espaço formado pelos três sistemas que, correndo paralelos, certo? Encurvam-se em direção oposta, ok? Deixando um espaço em branco triangular, dotado ou não de referência. Triangular, esse aqui no meio, certo? Qualquer que seja o elemento a dar classificação ao delta, deve ele ser localizado, tanto quanto possível, no ponto de divergência das linhas diretrizes, ou à sua frente, o mais próximo desse ponto. Pois bem, o que é importante aqui para que os senhores que vão fazer essa prova no próximo sábado percebam? Vocês têm que procurar no datilograma, se tiver alguma questão onde tenha essa representação e a gente pergunta, isso aqui é uma presilha, isso aqui é um verticilo, isso aqui é um arco, isso é verdadeiro ou falso, o que é que vocês têm que perceber? O que é um delta? Certo? Mais na frente a gente vai ter a definição de delta, uma definição mais técnica, certo? Mas você vai ter que ter essa configuração daqui, onde tenha uma linha que faz a diretriz marginal, outra linha diretriz basilar, e tem essa configuração aqui. Se nós temos aqui uma presilha, nesse caso poderíamos dizer que isso aqui fosse uma presilha esquerda, porque o delta está à esquerda do observador, certo? Então, presilha, eu estou falando esquerda, perdão, mas seria presilha externa, onde o delta estaria à esquerda do observador. E o delta estando à direita seria presilha interna. E se eu tivesse dois deltas, então a gente diria que seria um verticilo. Paulinho, você volta naquele outro, sempre, que você sempre está voltando. Certo? Pode descer um pouco mais. Mais. Certo? Tipos fundamentais. Né? A gente depois vai chegar em tipos fundamentais. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui. Eu acho que aqui você poderia aumentar, Paulinho. Poderia botar aqui 180, por favor. 200 pode ser. Certo? Pode descer mais. Então, foi muito, né? Ficaria muito difícil. Mas o que é que a gente quer mostrar aqui para vocês? Que nós temos, vocês que estudaram
conosco na Academia de Polícia, tem a apostila, e essa videoaula ela está direcionada justamente para vocês, certo? Então, vocês vão perceber, certo, que aqui existe a presença de um delta, certo? Então, nós temos uma linha que vai subir aqui, diretriz marginal, outra linha que está descendo aqui, diretriz basilar, e nós temos esse núcleo aqui. Como, prestem atenção, como esse delta está à esquerda do observador, certo? Então, nós diríamos, à direita do observador, nós diríamos que é o quê? Uma presilha interna. Novamente, repetindo, o delta está à direita do observador, à direita de quem olha. Você que está em casa está olhando, ele está aqui, o delta. Então, ele está à direita. Vamos supor, para vocês terem uma ideia, mostrei isso em sala de aula, que vocês peguem essa impressão digital, certo? Esse datilograma, e dividam aqui ao meio, certo? Esse aqui também é o meio, esse aqui é o meio. E vocês, dividindo ao meio, vocês vão olhar. Ora, se eu dividir ao meio e o delta está à direita, eu tenho uma presilha interna. Se o delta está à esquerda, eu tenho uma presilha externa. Se eu tenho a presença de delta tanto na direita como na esquerda, que esse aqui, vocês têm o que? Um verticilo, certo? Presença de delta tanto na esquerda quanto na direita, verticilo. E a ausência de delta, arco, certo? Olhando essa configuração aqui, vocês não veem nenhum delta. Então, se podemos dizer que o arco é um datilograma adéltico, sem delta, sem a presença de delta, certo? Vocês podem abrir a apostila de vocês aí em casa e vão relembrando isso aí, vão olhando o delta. Volta lá, Paulinho. Certo? Linha de diretrizes a gente já viu, pode descer. Aqui a gente já viu também o delta, pode descer. Pontos característicos, como eu também disse, algumas pessoas disse anteriormente, pontos característicos também alguns profissionais chamam de minúcias, que não deixam de ser, certo? São pequenas particularidades. E a gente reservou aqui para vocês algumas. Quais sejam? Nós temos um ponto, nós temos ponta de linha, uma ilhota, bifurcação, trípode e ângulo. Isso é importante para os senhores? Não, isso é importante para mim, que sou profissional na área. Para vocês que são escrivães de polícia e agentes de polícia, isso não é importante. O que é importante? Vocês saberem que as impressões digitais, os datilogramas, eles têm esses pontos característicos. Lembram que eu falei para os senhores? Todo datilograma vai ter o quê? Crista, certo? Aquela parte elevada, a elevação, a depressão, sulco. Nós vamos ter poros e pontos característicos. E por que toda impressão digital vai ter obrigatoriamente isso? Porque se eu tiver uma impressão digital chamada arco, que nós vamos, certo, examinar isso detalhadamente mais na frente, o arco é uma impressão digital, certo, um datilograma que não apresenta delta. Se ele não apresenta delta, certo, o tal delta, se ele não tem isso aqui, ele não vai ter o quê? Não tem delta, não vai ter sistema de linhas. Ele não vai ter o quê? Linha de diretrizes também. Ele não vai ter a diretriz basilar, nem a diretriz marginal. Nem vai ter o sistema de linhas basilar, nuclear e marginal. Ok? Então, isso pode cair na prova. Muita atenção, senhores. Toda impressão digital, ela tem o quê? As linhas, certo? Os sulcos, linhas ou cristas, sulcos, poros e pontos característicos. Ok? As impressões que tem delta, sim, vai ter delta, vai ter linha basilar,
linha diretriz basilar, linha diretriz marginal